Olá, seja bem-vindo ao podcast do Teu Psicólogo. A cada episódio respondo a uma pergunta sobre psicologia e saúde mental. Eu sou o vosso anfitrião Marco de Melo Martins. O que é a anorexia nervosa? A anorexia nervosa é uma condição vista sobretudo em jovens mulheres em que existe uma distorção marcada da imagem corporal, um desejo patológico de magreza e uma perda de peso significativa através de uma variedade de métodos. Esta doença é rara nos homens. A idade média de início é aos 16, 17 anos, com uma incidência de 0,5% na população geral. Se não for tratada, esta condição é especialmente grave, com significativa mortalidade. Se tratada, 1/3 dos pacientes recupera, 1/3 recupera parcialmente e 1/3 evolui para a cronicidade. Os sinais físicos da doença são perda de peso e massa muscular, interrupção da menstruação, pele seca, cabelo e unhas quebradiças, pele calejada, palidez, hipotensão, hipotermia, atrofia dos seios, etc. A esta doença estão associados uma multiplicidade de fatores de risco. Por exemplo, certas atividades como ser modelo, bailarina ou ginasta. Há também fatores de risco familiares, como história familiar da doença, uma dieta familiar ou um padrão familiar de comer demais, parentalidade problemática, seja materna ou paterna, discórdia familiar, exigências parentais altas, o consumo de substâncias psicoativas e o abuso físico. Em relação aos fatores de risco individuais, conta-se o perfeccionismo, a inflexibilidade, a impulsividade, o afeto negativo, a imagem corporal distorcida, com ligações por vezes a problemas com a comida desde cedo, um senso de identidade frágil e desregulação emocional. O comportamento destas jovens lembra por vezes, numa linguagem mais psicanalítica, a regressão à infância ou um escape dos problemas emocionais da adolescência. Em relação aos fatores de risco sociais, são, por exemplo, o estigma do peso, o bullying, a internalização de uma espécie de aparência ideal, a aculturação ocidental, a solidão e, por vezes, também experiências traumáticas. Vou procurar explicar um pouco as características clínicas desta perturbação e a vivência interior destas pacientes. A característica central da anorexia é a sobrevalorização do peso e forma corporal. Enquanto a maioria das pessoas avalia-se com base numa multiplicidade de domínios da sua vida, por exemplo, a qualidade das suas relações, a performance no trabalho, a sua capacidade desportiva, etc., pessoas com anorexia julgam o seu valor pessoal quase exclusivamente ou mesmo exclusivamente com base na forma e peso corporal e na capacidade para os controlar. Este aspecto peculiar é característico das perturbações do comportamento alimentar e raramente é visto na população em geral. Esta sobrevalorização da aparência resulta na persecução da perda de peso e da presença de um medo intenso de ganhar peso ou ser gorda, levando a que se instale um quadro de magreza extrema. Esta busca incessante pela magreza não é vista como um problema. Em vez disso, é vista como apropriada e a pessoa tem muito pouco desejo de alterar este comportamento. Frequentemente são as outras pessoas à volta da paciente que tomam a iniciativa de a levar a pedir ajuda e a iniciar tratamento. Estas raparigas, ou mulheres, envolvem-se numa severa restrição alimentar, excluindo alimentos considerados capazes de fazer engordar. Este comer de menos pode ser a expressão de outros motivos, como o ascetismo, competitividade e desejo de atrair a atenção dos outros, por exemplo. Outro aspecto diz respeito ao forte desejo de fazer exercício físico vigoroso, que ganha prioridade em relação a outros aspectos da vida da pessoa. E um subgrupo destas pacientes usa também o vômito autoinduzido e outras formas extremas de controle de peso, como laxantes ou diuréticos. Este cenário é frequentemente acompanhado por sintomas de ansiedade, depressão, irritabilidade, variações de humor, problemas de concentração e perda de desejo sexual. Este panorama vai piorando à medida que a perda de peso se vai acentuando e o interesse no mundo exterior desvanece, acentuando-se o isolamento social. Esta tendência tende a ser revertida quando a pessoa volta a ganhar peso. As especificidades do tratamento ficam para um próximo episódio.
Obrigado por ouvir o episódio 22 de O Teu Psicólogo. O podcast está disponível em oteupsicólogo.substack.com e em todas as principais plataformas de podcast. Podem colocar as vossas perguntas na caixa de comentários do podcast em oteupsicólogo.substack.com. Até breve.